Paz de Deus, irmão. O espaço do celular tinha acabado, mas agora eu estou fazendo um outro vídeo, a parte 2 do vídeo, a continuação do vídeo, tá bom? Estava falando da fé. Louvado seja Deus com as obras. Louvado seja Deus. Eu estava falando, é o que Tiago, ele falou aqui, irmão. Em Tiago, os irmãos colocam aí, Tiago, no capítulo 2, versículo 14 em diante. E Tiago, ele estava falando que a fé, sem as obras, ela é morta. Por quê? Porque a fé, irmão, ela só é justificada quando você tem obra. Quando você não tem obra nenhuma, aleluia, essa fé é morta. Aqui está escrito isso. Louvado seja Deus. Então, o Tiago, ele deu um exemplo, não é? Mostra a tua fé, ele escreveu, mostra a tua fé sem as obras e eu mostrarei a minha fé com as obras. E aí ele deu o exemplo do patriarca Abraão. Porque o pai, no tempo de Abraão, o criador do céu, no tempo de Abraão, o cabelo está um pouco bagunçado, irmão. Louvado, me perdoa, tá? E o pai Abraão estava na presença de Deus, ele andava diante de Deus. E um dia o eterno Criador pediu para ele, né, Isaac como um sacrifício. Louvado seja Deus. Mas o pai estava apenas testando ele, a fé dele, a crença dele. Louvado seja Deus. E o patriarca Abraão foi, pegou o filho e creu. Creu, e ele não ficou com os braços cruzados, ele não ficou só esperando. Não. Abraão pegou o filho e fez a obra, e ofereceu o filho. Embora com o coração partido, embora triste, não é? Mas ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele. Porque essa é a fé que Abraão tinha. Abraão, então, aqui nessa passagem, olha o que ele diz aqui, ó. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificado por obras e não por fé somente. Então, essa palavra é uma palavra tão poderosa, porque ela nos ensina a gente crer. Mas o crer, a fé, o que é a fé? Lá em Hebreus 11 está escrito que, nos primeiros versículos, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você não está vendo, mas você está crendo que está recebendo e vai receber. Mas, segundo Tiago, a fé ela só é justificada quando a gente pratica a nossa fé, quando a gente tem obras, irmão. Então, ele deu o exemplo de Abraão. Abraão ofereceu o próprio filho para Deus, não é? Ele ofereceu alguma coisa para Deus. Louvado seja Deus. Entendeu? Conforme as nossas boas atitudes, a nossa obediência a Jesus Cristo. Às vezes, a pessoa acredita que somente crer em Jesus já é o suficiente. É como eu falei no outro vídeo. Se eu não obedeço os mandamentos de Jesus Cristo, eu não obedeço os mandamentos de Deus, como que eu estou crendo em Jesus Cristo? Não tem como. Se Jesus aqui, disse, lá em Marcos, 16 de Marcos, aquele que crer e for batizado. Então a pessoa tem que crer e for batizado. Então Jesus, ele deu muitos ensinos por meio de comparações, parábolas, comparações. E ele deu alguns mandamentos, não é? E citou os mandamentos também da lei de Deus, não é? Para as pessoas obedecer. Se eu não obedeço os mandamentos de Deus, como que eu estou crendo nele? Não tem como. É igual quando a gente trabalha numa empresa, numa firma, e o chefe
ele dá uma ordem, como se fosse um mandamento. Eu estou confiando no meu chefe. Ele vai dar uma ordem, não é? Um mandamento. Não é? Mas se eu não obedecer o meu chefe, como que ele vai se agradar de mim como funcionário? Não tem como. Eu vou ser mandado embora se eu não obedecer o chefe. Você entendeu? Então eu não estou crendo nele. Eu não estou acreditando, louvado seja Deus, naquilo que ele está falando. Eu não estou acreditando, eu não estou tendo boas atitudes, eu não estou fazendo um bom trabalho. Então como que eu vou ser aprovado, não é? no emprego? É a mesma coisa com Deus. Deus, ele quer que a gente crê nele, mas crê no que ele fala, não é? Então a gente só é justificado, a minha fé, a nossa crença é justificado quando a gente obedece. Quando a gente obedece, a gente pratica, porque Jesus ele disse, né, que devemos amar o próximo, amar as pessoas. E lá em João, no Evangelho de João, diz o quê? Aleluia. Ele disse o quê, né? Filhinhos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não tem maior amor do que o irmão dar a vida pelo teu irmão. Dar a vida pelo irmão é você fazer o bem para a pessoa, se preocupar com a pessoa, ajudar a pessoa. É isso que ele explicou, irmão, Jesus Cristo. Então, quando a gente pratica, obedece Jesus, então a nossa fé ela é justificada. E isso está aqui na palavra. Olha o que está escrito aqui. E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz. Ó, se o irmão ou uma irmã estiverem, está lá no versículo 15. Se o irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupa, carecido, precisando, não é? Precisando de roupa, carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito? Você vê uma pessoa precisando, você vê uma pessoa, você vai pedir que Deus te revele? Isso não está escrito na Bíblia. Isso não tem, Jesus não falou isso. Deus e Jesus nunca falou isso, nunca. Não tem um versículo aqui dentro que o Senhor Deus e o Senhor Jesus ensinou isso, né? Que a gente precisa buscar de Deus para a gente ajudar uma pessoa. Isso é total, igual eu falei no outro vídeo, é totalmente fora da Bíblia. E esse ensino, irmão, é muito perigoso, irmão. Por que eu falo isso, que é muito perigoso? Por quê? Porque quando a pessoa, ela, por exemplo, eu fico aqui esperando, Senhor, é para ajudar ou não é para ajudar? Se o Senhor não me mostrar, o Espírito Santo não me mostrar, e de repente a gente nem muitas das vezes está tão preparado espiritualmente para Ele revelar as coisas para nós. Entendeu, irmão? E aí as pessoas elas ficam ali paradas, ficam esperando. E o Senhor não vai mostrar. Por que muitas das vezes o Senhor não mostra? De repente o Senhor mostra, de repente. Mas isso não é uma doutrina, isso não é um ensino bíblico. Isso não é um ensino bíblico. E por não ser um ensino bíblico, o Senhor, nem sempre o Senhor vai fazer algo assim. Aí a pessoa fica esperando, irmão. A pessoa tem isso na cabeça, ela fica ali esperando. E as pessoas ficam tudo esperando, irmão. Enquanto o nosso irmão, muitas das vezes, está na nossa frente, com fome, doente, e a gente está esperando revelação. Isso é um perigo, irmão. E as pessoas, muitas das vezes, ficam isoladas, esperando. E a pessoa corre um perigo ainda, de um espírito contrário, um espírito maligno ainda, soprar ainda no ouvido dela. Entendeu? A pessoa corre esse perigo ainda. O inimigo assoprar e falar, não ajuda não. É muito perigoso, irmão. Essa crença da pessoa ficar esperando Deus mostrar, Deus revelar. Nem sempre estamos preparados para Deus falar com nós, irmão. Sabe? Não é todo mundo que tem essa ligação espiritual com o nosso Senhor. Entendeu? Essa crença que é tudo pelo Espírito. Se a gente não examinar a Bíblia, irmão, a pessoa erra, irmão. A
pessoa está sujeita a errar. Isso é bíblico, porque Jesus disse para os judeus: vocês erram, errais, por não conhecerdes a Escritura e nem o poder de Deus. Lá no Velho Testamento tem um versículo que diz também assim: meu povo foi destruído porque lhe faltou o entendimento. Então, irmãos, quando a gente não conhece a Escritura, a gente está mais sujeito ao erro. Entendeu, irmão? Então, essa forma de doutrina, eu estou sentindo de falar muito essa parte, irmão, porque essa parte, louvado seja Deus, o Senhor precisa tirar essa forma de ensino na cabeça de muitas pessoas, irmão. Louvado seja Deus. Sabe? Porque é muito perigoso essa forma de doutrina, irmão. Ah, eu só vou fazer se Deus me tocar, eu só vou ajudar se Deus me revelar. Irmão, isso é um perigo. É um perigo. Aí a pessoa fica esperando ali. E nem sempre a gente está preparado para o Senhor falar com nós, o Espírito Santo falar com nós. O Senhor, irmão, Ele quer que a gente ame as pessoas, amai-vos uns aos outros. O Senhor está esperando de nós, sabe, irmão? O Senhor não quer que a gente fique esperando dele. O Senhor iria ali, ó. A gente não é menino, irmão. A gente não é uma criança que precisa ficar ali toda hora falando. É como diz a palavra, né? Sede adultos no entendimento. A gente temos que ser adulto. Jesus não fala, aprendei de mim. A gente temos que aprender dele, irmão. O Senhor não vai ficar toda hora ali, ó. Vai lá, meu ser, faz isso, faz aquilo. Não, irmão. Isso não tem um ensino na Bíblia. Eu, pelo que eu saiba, pelo que eu sei, que eu já li a Escritura há muitos anos, não tem um ensino na Bíblia, nenhum, que o Senhor Jesus ou o Senhor Deus ensina que devemos ficar esperando em revelação, irmão. Isso é totalmente fora da Bíblia. Isso é perigoso. E as pessoas que aprenderam dessa forma, o que acontece? Essa pessoa, ela se isola, ela fica esperando. Entendeu? A pessoa que vive nesse tipo de doutrina, ela fica ali com medo de viver, irmão. Viver, que eu falo, irmão, muitas das vezes é se unir com as pessoas, de ajudar as pessoas necessitadas. A pessoa fica ali com medo. Por que com medo? Ela tem medo. Ah, mas será que é da vontade de Deus ajudar aquele pobre? Será que não é? Às vezes tem pessoas que ficam com esse medo. Será que eu vou visitar aquele irmão ou aquela irmã? Será que é para ir? Será que não é para ir? Sabe, irmão? A pessoa vive desse jeito e muitas das vezes o Senhor não mostra. Sabe, irmão? Por que o Senhor não mostra? Porque isso não é bíblico. Não é bíblico. Não é bíblico isso. Eu só vou fazer algo se Deus mandar. Na hora que eu penso assim, eu não estou amando meu irmão. Entendeu, irmão? Quando Jesus estava aqui, é igual em um outro vídeo, eu citei uma passagem da Bíblia, e eu vi um pregador mesmo da igreja pregando sobre isso. O povo estava andando atrás de Jesus, estava em jejum. Eles estavam com fome. E aí Jesus, ele pediu para o discípulo, né? Perguntou para o discípulo, né? Quantos pães e quantos peixes que ele tinha. O que tem, né? O que tens, né? E o discípulo foi lá e falou quantos pães tinha. Tinha pouquinho. E a multidão era muito grande. E o Senhor pegou aqueles poucos peixes e aqueles poucos pães e abençoou aquilo. E Deus começou a multiplicar para todo mundo. Multiplicou no meio daquele povo. Aleluia. Tinha gente boa, tinha gente que de repente não era boa, por certo tinha. Tinha muita gente, irmão. Você entendeu, irmão? Glória a Deus. E o Senhor não deu pão para todo mundo? Ou o Senhor ficou com aquele medo? Ajuda ou não ajuda? Então, Deus, Ele repartiu para todo mundo. Glória ao nome do Senhor. Então, o ensino de Jesus é esse. Entendeu, irmão? A pessoa está com fome, por exemplo, eu vejo uma pessoa, um irmão, uma irmã, com fome. Pensa, ah, mas eu não vou ajudar porque Deus me mostrou, Deus me tocou.
Aí a pessoa está com fome, doente, sofrendo. Aí a gente vai deixar ela perecer? Que Deus seria o nosso Deus? Então não seria um Deus de amor? O Deus lá que usou Jesus e deu pão para todo mundo, então não é o nosso Deus. Vai deixar a pessoa com fome, perecendo, sofrendo? Então não é um Deus de amor. Deus nos amou, irmão. O amor do Senhor não é igual ao nosso amor. Não é igual, irmão. O amor de Deus é muito além. Ele é Deus, irmão. Ele não é um homem. Ele é a fonte da luz. Ele é o todo, irmão. Ele fez tudo. Tudo. As estrelas, o planeta. O amor dele, infelizmente, irmão. Às vezes tem gente que acha que Deus é como nós. Como um ser humano. Deus é inexplicável, irmão. Deus, ele não está resumido só aqui no livro. Não, irmão. Deus é além dos nossos pensamentos. Aqui tem alguns ensinos. Que isso era pergaminhos. Depois que fizeram esse livro. Pergaminhos que foram achados. Louvado seja Deus. Mas Deus não se resume só no livro. Deus, ele é além. Tem coisa que não passa nem na nossa mente, irmão. O que é o Pai? A Bíblia vem falar que Deus é amor, irmão. Você já parou para pensar? Ele pegar o próprio filho dele, irmão, uma parte dele. Ele pegou uma parte dele, irmão. Aleluia. Enviou aqui na terra. Por nós, irmão. Sabe o que é isso, irmão? E essa parte que chama Jesus, né, deu a vida por nós e ensinou esse amor. Ele disse o que, Jesus? Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros, como ele nos amou. Como ele nos amou, deu pão para as pessoas, curou as pessoas, visitou as pessoas. Lembra aquela passagem de Lázaro? Lázaro, aleluia, era muito junto com Jesus, um grande amigo de Jesus. Aleluia, grande amigo de Jesus. Mas Lázaro ficou enfermo e morreu. Aleluia. E os judeus começaram a chorar, a tristeza era muito grande. Mas olha o sentimento do Senhor Jesus. Jesus chorou, a Bíblia vem falar num versículo só. Está escrito, Jesus chorou, irmão. Você chora com quem está chorando junto? Ou você abandona? Aleluia. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Jesus, ele tinha misericórdia das pessoas. Jesus tinha misericórdia delas, irmão. Você entendeu? Quando você vê alguém enfermo, doente, você acha bom? Olha aí, tem gente, irmão, não estou aqui para falar mal, mas, infelizmente, tem gente que é assim. Olha aí, ó, tá pagando. Tá vendo? Não me ouviu? Agora tá pagando. Infelizmente, tem gente que pensa assim, irmão. Sentimento maligno, irmão. Diabólico isso, irmão. Nós não devemos ter esse sentimento, irmão. A Bíblia vem falar assim, irmão. Chorai com quem chora. Devemos chorar com quem está chorando, irmão. O Lázaro, ele morreu. Jesus começou a chorar. E ele era Deus, irmão. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, está escrito. Ele começou a chorar junto com eles. Ficou triste. Louvado seja Deus. E apareceu lá uma mulher. Louvado. E o Senhor tinha falado para ela, eu não havia dito, se você cresce, você viria a glória de Deus? E Jesus mandou tirar a pedra, porque o Lázaro, ele estava lá dentro, lá do sepulcro. E tinha uma pedra grande. E era muito pesada. E aí ele mandou tirar a pedra lá, e tiraram a pedra. Não é? E de repente, ele falou com o Pai. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. E ele falou ao Pai, e ele deu um brado. Ele falou, Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu. A vida saiu de Jesus Cristo. A vida. E foi até Lázaro. E Lázaro foi ressuscitado, irmão.
A enfermidade de Lázaro saiu do corpo dele. Isso é vida. Louvado Deus, o Pai fez esse milagre. Louvado seja Deus. Mas ele amava as pessoas, tinha compaixão das pessoas. Então, irmão, a gente está imitando quem? Quem que a gente está imitando? Será que a gente está imitando Jesus Cristo mesmo? Glória a Deus. Quando a gente vê alguém sofrendo, quando a gente vê um irmão, uma irmã sofrendo, porque quem tem Cristo, quem tem luz, quem tem o Pai, essa pessoa muitas das vezes sofre, irmão. Por que que sofre? Porque está sendo luz. E a Bíblia, ela vem dizer o quê? Que a gente está no meio de uma nuvem de testemunhas. Então, quando a gente falha em alguma coisa, a gente muitas das vezes, às vezes tem gente que, às vezes a gente enfraquece, irmão. Porque cada um tem uma condição diante de Deus. Por isso que devemos conhecer as Escrituras. Ontem eu estava conversando com uma serva de Deus, e naquela comunhão que a gente estava ali conversando, a gente estava falando do filho pródigo, irmão. O filho pródigo, a história do filho pródigo. Depois os irmãos consultam lá no Evangelho a respeito do filho pródigo. O filho pródigo, irmão, estava com o pai. E ele tinha tudo na presença do pai, mas chegou uma hora que ele quis o que era dele. Ele pegou aquilo que era dele, o pai foi lá e deu, né, uma parte material para ele. O filho pródigo, o filho foi lá, foi para o mundo, se prostituiu com as meretrizes, as prostitutas. E depois, irmão, ele caiu no estado de miséria, irmão. Você percebe? Enquanto ele estava com o pai, quando fala estar com o pai, não é templo. Deus não é templo, não é igreja. Está com o pai, está com Deus. É estar na presença de Deus, o Espírito, em comunhão com Deus, obedecendo a Deus. Isso é estar com o pai. E Jesus exemplificou. O filho pródigo, ele saiu da presença do pai e foi lá para o mundo. Prostituiu, né? Pecou, irmão. Começou a pecar. E aí ele caiu num estado de miséria. A história vem dizer, Jesus, ele deu esse exemplo, ele foi comer comida com os porcos, irmão. Mas esse mesmo filho aí, ele se lembrou do pai. Ele se lembrou. Ele viu que quando ele estava com o pai era muito melhor. Louvado seja Deus. E ele voltou lá para o pai. Quando ele voltou para o pai, ele se arrependeu. E quando o pai viu ele, na presença dele aqui do pai, meu irmão. Meu Deus, Senhor. Quando o pai viu ele, o pai se alegrou grandemente. O pai fez um banquete, fez um grande banquete. O outro filho que já estava lá ficou meio enciumado. Eu sempre estive aqui, o senhor nunca fez isso para mim. O outro filho falou dessa forma. E o pai respondeu: você está sempre diante de mim e tudo que é meu é teu. Mas esse filho, ele tinha morrido e renasceu, e reviveu. E o pai fez uma festa para aquele filho que tinha se perdido. É igual aquela passagem da Escritura, do Evangelho, que diz, né? Daquela ovelha que se perdeu. Glória ao nome do Senhor. E quando a pessoa vai lá e acha aquela ovelha perdida, é uma grande alegria. Glória ao nome do Senhor. Jesus, irmão, tem uma passagem que diz assim, aleluia, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, irmão. Quem que é o homem para falar alguma coisa, irmão? Quem que é o homem para acusar? Quem que é o homem, irmão? Se quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso que nós não devemos julgar. Ah, mas eu vi o irmão lá, ele pecou. Ah, mas eu vi o irmão lá, tá lá no mundo lá, tá bebendo, tá se prostituindo. Não, irmão, ó, fique em paz. Só ora por ele. Porque Jesus, ele falou o quê? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, irmão. Entendeu, irmão? Nossa obrigação é fazer igual o samaritano. A história do samaritano, a nossa obrigação, não tinha lá um homem caído, o samaritano foi lá
e levantou, levou na tenda e ainda deu dinheiro para ajudar. A nossa obrigação é ajudar, irmão. É ajudar quem enfraqueceu. E quando ele estiver firme, o Senhor reveste ele de novo, irmão. Poderoso é Deus para revestir ele de novo, para dar vida para ele de novo, irmão. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, nós não estamos aqui na terra para ser juízes, irmão. Nós não estamos aqui para ser juiz. Quando você vê um irmão que foi para o mundo, que desanimou, qual que é a tua ação? A sua reação, qual que é? É julgar? Eu estou perguntando para os irmãos. É julgar? É falar mal? Não, irmão. Ame ele. Se você puder ajudar, ajuda, irmão. Fala da palavra para ele. Glória. Às vezes tá lá no mundo, lá tá igual esse filho pródigo, não é? Que entrou no estado de miséria. E esse do samaritano que estava lá caído. Aleluia. O samaritano foi lá e deu dinheiro. Aleluia. Reviveu o homem. Ajudou ele a reviver. É assim que nós devemos fazer. Por isso que aqui está escrito, acabei de ler para os irmãos. A fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. Existe uma crença, infelizmente, essa crença é outra crença perigosíssima, irmão. A pessoa acreditar, eu vou mostrar para o irmão, essa crença que eu vou falar agora é uma crença perigosíssima, irmão. A pessoa fala assim, eu batizei lá na igreja, eu já estou salvo, Deus me ama, já estou salvo, não preciso de mais nada, irmão. Isso é perigoso, irmão, demais. Muito perigoso. Muito. Jesus não falou, vocês erram porque falta o... Errais por não conhecer das Escrituras, né? Errais por não conhecer das Escrituras, irmão. Eu vou dar um exemplo para o irmão. A lei de Deus, ela ensina, está escrito lá, não matarás, não furtarás. A lei de Deus ensina tanta coisa boa que nós não podemos consultar médiuns, mortos. Está na lei de Deus. E no Novo Testamento não está escrito isso. Como que vai fazer? Glória ao nome do Senhor. E a pessoa, por não conhecer a Escritura, muitas das vezes, erra. A pessoa erra, irmão. A pessoa erra, mas já estou salvo, Deus me chamou, e agora eu já estou salvo, irmão. Isso é um ensino muito perigoso que não vem de Deus, irmão. Muito perigoso. Aqui está falando aqui, a fé sem as obras é morta, irmão. É morto. Sabe o que é morto? Os irmãos colocam em Apocalipse. Vamos aprendendo das Escrituras. Glória a Deus. Crê, irmão, nas Escrituras. Crê nela. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos colocam no capítulo 2 de Apocalipse. No capítulo 2 de Apocalipse está escrito aqui que Deus ele enviou anjos às igrejas. Anjos para falar a palavra para as igrejas que tinha na época. Essas igrejas, irmão, eram cidades, eram grupos que estavam naquelas cidades. Então, existe a igreja de Éfeso. Éfeso é o que? Era a cidade. Esmirna, Laodiceia, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Pérgamo. Essas igrejas já eram os lugares, eram cidades que os cristãos, as pessoas moravam. Somente isso. Porque eles reuniam em grupos. Nas casas. Era assim a obra, irmão. E aqui os irmãos podem pesquisar. Pega a sua Bíblia aí, se o irmão puder. Pega Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Apocalipse, no capítulo 2. Os irmãos lê as palavras, né, para essas igrejas. E todas elas diz: conheço as tuas obras. Olha aqui, conheço as tuas obras, Esmirna. Aqui, ó. Conheço a tua tribulação. Olha lá. Conheço as tuas obras. Aqui. Pérgamo. Conheço
Conheço as tuas obras. Todas elas, irmão. Está aqui, conheço as tuas obras. Então, irmãos, o irmão percebe que tudo é por obra. Então, se eu falo que eu creio em Deus e eu não tenho atitude, eu não obedeço Jesus Cristo, não obedeço Deus, não é? Como que eu vou ser salvo? É igual no outro vídeo, eu dei um exemplo muito claro. Quando fala salvar, aquele que crer e for batizado. Quando fala assim, irmão, é o primeiro momento. É igual eu falei no outro vídeo, né? Você tem um filho e de repente tem um buraco e naquele buraco tem uma cobra. Aí ele vai colocar a mão ali, você vai salvar ele, não vai? Você puxa a mão dele. Aí você vai dar um ensinamento para ele, um mandamento para ele. Você vai falar para ele, filho, não coloque mais a mão aí. Você deu o mandamento. Então, se ele obedecer esse mandamento, então ele vai ser salvo. Se ele não obedecer, ele vai ser salvo? Ele não vai ser salvo. A cobra vai picar ele. Então, a graça é a mesma coisa. A graça foi tudo que Jesus fez por nós. Os ensinos. Se eu não obedecer a graça, como que eu vou ser salvo? Não tem como. Você entendeu agora? Por isso que tem as passagens bíblicas. Tem tudo aqui, essa escritura toda, irmão. Então, essa doutrina, que é tudo no Espírito, irmão, isso é um perigo, irmão. É um perigo muito grande. Muitas das pessoas, muitas das pessoas que nem ligam para isso, irmão. É um perigo, irmão. Sabe, irmão? É um perigo muito grande. Isso é, desculpa falar, irmão, isso é maligno, irmão. Quando a gente pega isso aqui, irmão, isso aqui não precisa. Irmão, isso é um perigo, isso é maligno, irmão. Eu acredito que isso aí é até, desculpa, me perdoa, eu acredito que isso é até diabólico isso. É diabólico quando a pessoa vive só em espírito, no espírito. Espírito, irmão, a gente não é espiritismo não, irmão. Sabe? A gente não é espiritista não, sabe? Espírita, né? A palavra certa. A gente não é espírita. Desculpa, me perdoa falar dessa forma, eu não tenho nada contra os espíritas. Não estou falando contra eles, mas a gente somos servos de Jesus Cristo, servos de Deus em Jesus Cristo, irmão. Somos evangélicos, nós não somos espírita. Estou aqui para falar mal, não, da religião dos espíritas, não, sabe? Mas a Bíblia ensina o que é certo. A Bíblia proíbe a consulta aos mortos, aos médios. Está lá na lei de Deus. Então, a gente chama o servo de Deus em Jesus Cristo, irmão. Sabe? Essa forma de crença, irmão, isso é perigosíssimo, irmão. Da pessoa viver só no espírito, mas eu vou buscar de Deus, eu vou ver a revelação de Deus, só revelação, irmão. Isso é um perigo, irmão. Mas lavor, eu já vi casos, irmão, pessoas falando comigo, que casou com pessoas e falaram para mim, mas foi confirmado lá na igreja, que lá na igreja falou, que na igreja confirmou. E depois, irmão, virou, me perdoa falar, eu fiquei sabendo, virou um inferno, irmão. Virou inferno isso aí, irmão. Então, irmão, a gente temos que ser sábio. Sábio. Analisar, observar a palavra, irmão. A respeito de casamento mesmo, a gente temos que conhecer as pessoas. Ver se a pessoa tem temor a Deus. Não o que as pessoas falam. Sabe, irmão? Não que o profeta fala. Não, irmão. Entendeu? Isso a gente não pode viver de evidência, sabe? Igual tem nada contra a cartomancia, né? Mas parece que a cartomância é assim, não é? As pessoas vão lá e a pessoa vai lá e faz aquele trabalho de cartomância, né? E prevê o futuro, né? Nada contra, não estou aqui para falar contra isso, irmão. Mas nós que somos servos de Deus, nós não devemos viver desse jeito, irmão. De espiritismo ou de cartomância. Vou lá buscar a palavra para ver o que Deus fala.
Irmão, cuidado com isso, irmão. Cuidado. Louvor a lamassuri, missuri, anda lamassuri, livia lamanaia, Jesus. Aleluia. Tem uma passagem aqui dentro das Escrituras, eu não lembro muito bem, mas parece que está escrito dessa forma: se o meu povo não viver conforme a lei, eles não verão a alva. Glória a Deus. Eu creio. A pessoa não viver conforme a vontade aqui da palavra, irmão, a gente não vai ver a Deus não, irmão. Como que vai ver a Deus se a gente não obedece a Jesus Cristo? Os mandamentos do Pai, os mandamentos do Filho. Como que a gente vai ver o Pai? Aqui ensina santificação, aqui ensina fugir do pecado, aqui ensina, aqui, irmão, ensina a gente a orar, jejuar, vencer os demônios através da oração, através do jejum. Sabe, irmão? Aqui ensina tudo que é bom, aqui ensina a gente a amar as pessoas, fazer o bem, repartir o pão. Né? Não está escrito lá na palavra? Lança o teu pão sobre as águas, né? Depois de muitos dias o acharás, né? Reparte. E aí, irmão? Vamos colocar aqui em Eclesiastes. Olha o que está escrito no livro de Eclesiastes, irmão. Olha que poderoso. Glória a Deus nas alturas. Canta lama. Ó, livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, irmão. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os mandamentos de Deus. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas os mandamentos é só amar a Deus e o próximo e tá bom. Mas se ela não sabe como amar a Deus, não sabe como amar o próximo, como que ela está fazendo a vontade do Pai? É por isso que tem a lei de Deus. A lei de Deus mostra o que devemos fazer e o que não devemos. Se eu transgrido a lei de Deus, como que eu vou estar amando a Deus? Está lá os mandamentos. Se eu transgrido um mandamento só, eu estou agradando a Deus como, irmão? Então, por isso que devemos procurar se esforçar, ler a Bíblia, para ver, consultar aqui dentro. Mas eu quero saber o que agrada a Deus, eu quero saber aquilo que desagrada. Ó, aí você vai estar amando a Deus. Amar o próximo, está aqui. Como que eu amo meu próximo? Está tudo aqui dentro. Está aqui dentro os escritos. Amando a Deus, amando o próximo. Como que a gente ama o próximo? Não difamando, não adulterando, não roubando, não matando, não cobiçando o que é dele. Isso é amar o próximo. É muito glorioso e muito simples isso, irmão. E vamos continuar aqui, irmão. E o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas e quer sejam más. Olha aí, irmão. Deus, ele vai trazer a juízo, irmão. Todas as nossas obras. Já parou para pensar nisso, irmão? Amai o louvor, elemi, olomaia, santo é o Criador. E aí tem aquela crença que a pessoa fala: eu batizei, já estou salvo, não preciso de mais nada. Irmão, isso é totalmente fora da palavra de Deus. Ah, mas eu só vou na igreja congregar, eu só vou na igreja, eu vou lá para cantar, coloco o meu terninho, minha roupinha, a bolsinha, né? Louvado seja Deus. Terninho, cabelo arrumadinho. Eu já estou fazendo a vontade de Deus, irmão. Cuidado com isso, irmão. Cuidado, irmão. Louvado seja Deus, irmão. Fazer a vontade de Deus não é ficar só cantando lá dentro, não. Ficar louvando lá dentro. Ó, tô tocando meu violão, tô tocando meu sax, meu violino, minha bateria. Tem igreja que toca bateria, não é? Isso não traz salvação, irmão. Não traz. Não é isso que traz salvação. Calamachi. Porque, aleluia, quando os apóstolos vieram, irmão, não tem uma passagem depois de Cristo que alguém tocou algum instrumento. Eu não conheço.
conheço. Por quê? Porque quando eles estavam ali, irmão, Jesus ensinou lá no Evangelho de João, capítulo 4, que os adoradores iam adorar o Pai em espírito. Em espírito, irmão, não é de uma forma física, igual lá no Velho Testamento, no concerto de Deus através de Moisés, que tinha o templo, que tinha sacerdotes, que tinha rituais, que tinha lá as pessoas, eu acredito que eram os cantores, né? Louvados, tinha instrumento. Não é igual naquele tempo mais, irmão. Hoje é em comunhão, hoje é em espírito, com as nossas obras. Isso é adorar a Deus. Quando você faz a vontade de Deus, ama as pessoas, ajuda as pessoas, é humilde, e aí sim o Espírito Santo começa a te visitar. Mas é o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito verdadeiro. Aqui, ó. Espírito Santo, irmão. Entendeu? Então, vamos voltar lá para Tiago, no capítulo... Glória a Deus, Pai. Vamos lá, irmão. A palavra do Senhor, irmão, ela é maravilhosa, irmão, quando a gente está dentro dela. Entendeu? E esse ensino, irmão, eu peço para Deus tirar esse ensino. Esse ensino é perigosíssimo, não é? Ah, mas eu só vou fazer algo se Deus mandar ou Deus mandar. Eu acredito, irmão, eu já tive experiência assim espiritual, né? O Senhor, muitas das vezes, nos livra, nos guia, né? É bíblico, né? Que o Espírito Santo nos guiará. Entendeu, irmão? Eu não vou falar que não é bíblico, né? Andar guiado pelo Espírito Santo, amém. Mais do que eu estou falando para os irmãos, que para nós fazer o bem, para a gente amar as pessoas, a Bíblia não ensina isso, da gente esperar de Deus. Sabe, irmão? Esperar de Deus. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E esse negócio de viver só de espírito e não da Bíblia, a pessoa pegar a Bíblia e deixar de canto, irmão, isso é totalmente perigoso. É perigosíssimo. Eu conheci pessoas assim, irmão. A pessoa se isola, sabe? E a pessoa fica ali esperando uma voz, esperando ali um sinal. E às vezes até o demônio fala ali, assopra, fala, olha, não ajuda ele não, não ajuda ela não. Sabe, irmão? As pessoas sofrem, irmão. Ai, eu louvore. Calama, tokoshimi olamai. As pessoas sofrem, irmão. Sofrem. Sabe o que é sofrimento, irmão? Imagina você, irmão. Você aí, desempregado, doente, irmão. E você, ninguém para ajudar você. A pessoa conhece você, mas ela não te visita, porque ainda não ouviu a voz de Deus. Aí o inimigo vai lá, assopra e fala, olha, não ajuda ela não. Não ajuda. Não visita ela não. Que Deus seria esse, irmão? Que Deus seria esse, irmão? Sendo que a Bíblia fala que devemos dar o que comer, irmão, para quem não gosta de nós. A Bíblia só ensina a gente fazer o bem e ajudar as pessoas. Que espírito que é esse, então, que vai fazer isso? Pode ser o diabo, irmão. Só pode ser o demônio, irmão. Perdoa falar. A pessoa lá, com fome, desempregada e doente. Ah, não vou lá não, porque Deus mandou eu não ir. Irmão, que Deus seria esse, irmão? Oh, alá, eu louvor ele. Que Deus seria esse? Dia, irmão, tempos atrás eu estava aqui em Minas. E eu estava ensinando, estava indo em frente e vou falar, sabe? Estava ensinando um crente da igreja, falando da escritura para ele, né? E aí, de repente, eu peguei o Senhor colocou no meu coração para falar de um versículo bíblico que fala da luz, que Jesus disse que vocês são a luz do mundo. Então, aí eu falei para ele, irmão, como você vai pegar uma lâmpada que dá luz e você vai esconder debaixo da cadeira? Jesus falou isso, né? Quando você vai pegar a lamparina e esconder ela, não tem como. Quando você vai pegar uma lâmpada e vai esconder ela, não vai iluminar a casa, o lugar, não vai. Então, Jesus ele estava explicando o quê? Vocês são a luz do mundo.
Essa luz, ela tem que brilhar aonde? Dentro da igreja, irmão? Não, irmão. Essa luz, ela tem que brilhar em qualquer lugar, irmão. Sabe? Tem que brilhar, não é só ali dentro de um lugar, de estabelecimento. Ela tem que brilhar no trabalho, em casa, no meio da família, dos parentes. Somos falhos? Somos, irmão. Às vezes temos algumas falhas na nossa carne. Temos, todos nós temos. Não podemos julgar ninguém. Né? Mas devemos ser uma luz. Né? Tem pessoa da nossa família, irmão. Tem irmão nosso, familiares, parentes e até irmãos mesmo, irmão, que estão desempregados, estão doentes, estão aflitos. E a gente vai ficar aqui esperando, irmão. Não tem, isso não tem lógica. A gente temos que ser uma luz para todos, irmão. Né? Os irmãos pegam em Atos dos Apóstolos, está um pouco para trás um pouco, os irmãos colocam no capítulo 2. Os irmãos colocam no capítulo 2, ó. Capítulo 2. Vamos entender. Aqui, ó. Glória a Deus, Senhor. Ó, olha o que está escrito aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir de pão e nas orações. No partir do pão e das orações. Tá bom? E cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Prodígio, irmão. Tá bom. Todos que creram estavam juntos, irmão. Estavam juntos. E tinham tudo em comum. Eles estavam juntos, irmão. Glória a Deus nas alturas. Estavam juntos. Eles não estavam isolados. Eles não estavam sozinhos. Eles estavam todo mundo junto, comendo junto. No partir do pão e nas orações. Vamos continuar, irmão. E vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E partiam o pão em casa, lá, diariamente, perseveravam unânimes no templo. Quando fala no templo, naquele templo, irmão, tinha lá o templo de Salomão, mas aquele templo de Salomão, glória a Deus, ali ficavam ali os líderes do templo ali, os fariseus, os líderes. Mas os cristãos, eles ficavam no pátio. A história vem dizer que eles ficavam no pátio do templo, tá? Tem uma versão da Bíblia que fala isso. Eles ficavam no pátio do templo. E aí, ó, aqui está escrito aqui. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Tá bom, irmão? Deixa eu achar aqui tem um outro versículo aqui. Glória ao nome do Senhor. Aqui, no capítulo 4. Olha o que está escrito no capítulo 4. No versículo 35. E depositava aos pés dos apóstolos, então, e distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Nenhum, irmão, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Irmão, olha um amor aí. O irmão entendeu agora? Olha que amor profundo. Eles se reuniam de casa em casa e comiam os pães. Repartiam os pães ali, todo mundo junto. As pessoas pegavam algum valor e colocavam ali para os apóstolos repartiam todos. Louvado seja Deus, irmão. O irmão está entendendo, irmão? Louvado. Aqui está escrito que não tinha nenhum necessitado, porque tudo era repartido. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu sei que, às vezes, a pessoa vai falar, mas lá na minha igreja faz essa obra. A gente dá lá para o ministério e os irmãos vão lá e reparte. Irmão,
Teve um dia que eu passei por uma parte assim, é triste até falar isso aí, mas foi difícil, viu? Foi difícil, viu? Eu fiquei necessitado, eu fiquei sabendo de muitos casos, eu fiquei necessitado, e para ajudar nós, irmão, eu fazia parte de uma determinada igreja, sabe, irmão? E para ajudar nós é difícil, irmão. A gente comunica, que a Bíblia diz, comunicar as vossas necessidades. Quando a gente precisa, irmão, para alguém na nossa casa, para nos ajudar, irmão, é difícil, hein? Pode até ir, mas é meio difícil, viu? Não vou falar que não foi, mas é difícil, viu? Glória ao Senhor. O Senhor não quer que a gente reparta o nosso pão, igual eles repartiam, um com o outro. Os apóstolos, eles estavam responsáveis, por quê? Porque eles estavam ali como administradores também. Estava vindo muita gente. Entendeu, irmão? Mas o ensino não é só para os irmãos que têm ministério, irmão. O ensino é para todos nós, irmão. Como que eu vou? O irmão está aqui do meu lado. O irmão está desempregado, necessitado, às vezes tem filho para cuidar e não tem um leite para dar para o filho, não tem um alimento para dar para o filho. Sabe, irmão? Às vezes a pessoa tá passando par difícil, irmão, não arruma emprego em lugar nenhum, irmão. Como que eu vou deixar ela embora? Eu vou orar por ela. Irmão, isso é totalmente fora da Bíblia, irmão. Totalmente fora da Bíblia. Entendeu, irmão? Vou falar com o irmão lá da igreja lá, que o irmão da igreja lá vai ajudar ela, irmão. Totalmente fora da Bíblia isso aí. Jesus nunca mandou a gente falar com outra pessoa. Jesus mandou nós fazer a obra. É por isso que aqui está escrito, ó, Tiago, coloca aí Tiago. Oh, glória a Deus, Pai. Que a fé sem as obras é morta, irmão. Se você está vivendo uma fé morta, você vê as pessoas precisando, você vê as pessoas necessitadas e você deixa ela e vai embora, ou passa para outra pessoa, vou passar por um irmão lá da igreja. Você não está tendo a verdadeira fé, porque a tua fé está sendo morta. Aqui, irmão, ó. Não é eu que falo isso não, é a Bíblia que fala isso. Por isso, irmão, devemos tomar muito cuidado com esse tipo de crença. Aqui, ó. Capítulo 2 de Tiago, no versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, ó, vai em paz, né? Aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, irmão, os irmãos pegam Tiago no capítulo 2, não é? Pede para Deus dar mais entendimento para os irmãos. A fé é essa, irmão. A crença é essa o que está escrito. A fé é morta se não tiver obra. Mas eu vou ficar aqui dentro, eu vou fazer igual o Elias, eu vou ficar dentro da caverna. O caso de Elias, o profeta Elias, era diferente, ele estava correndo perigo. E aí ele se escondeu na caverna. É diferente. A história é outra, o tempo é outro. Aquele tempo lá era muito perigoso. Louvado seja Deus. Hoje não, irmão. Hoje nós estamos aqui na presença de Deus, aqui, sabe? Nessa liberdade maravilhosa. Devemos ser uma luz para as pessoas. Ai, com derramará o alabo. Aleluia. Mostra a tua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé com as obras. Tiago disse isso. Aleluia, Senhor. Crês tu que Deus existe? O demônio também crê, estremece. Está escrito aqui. E aí o Tiago deu exemplo do Abraão que ofereceu o filho e a meretriz Raabe. Aqui o que está escrito aqui, ó. A meretriz, de igual modo, aqui, de igual modo, não foi também justificado
Por obras, a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e eu fiz partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Irmão, que essas palavras venham edificar o teu entendimento, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O vídeo está ficando longo, já vou terminar já o vídeo. Mas, irmão, que essa fé venha estar em você. Que quando você vê alguém precisando, desempregado, tenha o bom querer de ajudar, irmão. Não deixa a pessoa ir embora triste, não. Não deixa a pessoa ir embora chorando, não. Não pensa coisa ruim, não. Não dá lugar pro inimigo, não. Pro adversário, pro diabo, pro demônio. Ah, tem gente que pensa assim, aí, tá vendo? Tá pagando agora. Deve ter pecado, deve ter errado. Agora tá pagando aí agora. Não, irmão, não faça isso. Não faça isso. Se você pensando assim, irmão, o adversário entra, ó. É pior ainda, irmão. É isso que o diabo quer mesmo, não é? O diabo, ele quer que a gente afaste das pessoas. O diabo quer que a gente se isole, irmão. Sabe? Viva individual. Desculpa falar, irmão. Desculpa falar dessa forma. Mas é o que eu estou sentindo de falar. O diabo, ele quer a gente depressivo, isolado, triste. O diabo quer a gente, irmão, sem amor, sem piedade, sem misericórdia. E quando a gente lê os escritos só falam de amor. E Jesus falava muitas das vezes, ele ensinava a respeito de amor, humildade. Os irmãos estão entendendo? O Espírito, esse ensino de falar, só vou fazer se Deus mandar, irmão, em nome de Jesus, irmão, abandona isso. Abandona isso. Isso não vem de Deus, isso não é bíblico. Isso não, sabe, irmão, é muito perigoso. É como eu falei, o Senhor pode dar Ele pode nos guiar, é verdade. A Bíblia fala que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Quando fala em toda a verdade, é em toda a palavra, irmão. A verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo vos guiará em Jesus Cristo. Na verdade que é Cristo, na palavra dele. Entendeu? Aqueles que são guiados por Deus, está escrito, verdadeiramente é chamado filho de Deus. É bíblico, não é? A pessoa ser guiado por Deus, mas, irmão, no sentido, de repente, de algo assim que, de repente, é perigoso. Não é? Às vezes tem lugar que, por exemplo, um lugar que é muito assim, pesado, um lugar perigoso de ir, sabe? Uma cidade, uma viagem, sabe, irmão? Que às vezes Deus não quer. Deus vai te livrar, entendeu? Às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando, aí o Senhor nos guia, nos mostra. É diferente, irmão. Mas eu estou falando no sentido de amar as pessoas, irmão. Para amar as pessoas não precisamos de guia, irmão. Não, irmão. Calamassuri, não precisamos de guia para amar as pessoas. Nós precisamos só de obedecer o que Jesus mandou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, irmão. Amém, irmão? Tomara a Deus que Deus venha abrir os olhos dos irmãos. Igual eu já vivi casos, irmão. Eu vivi muita obra. Eu vi Deus curando o câncer de uma mulher. Deus me usou para curar o câncer de uma mulher, irmão. Coisa poderosa. Um dia me levaram na casa ali de uma senhora. Tinha uma mulher com câncer do meu lado. Diferente, irmão. Eu não sabia. O Espírito Santo usou minha boca e falou para ela que ia libertar ela. Ele sabe que é verdade. Passou poucos dias, eu encontrei essa senhora na visita lá. Ela estava com o olho regalado para mim. Eu não estava entendendo nada. Tá vendo? O Espírito Santo nos usa. E o Senhor me usou, falou que ia curar ela se ela cresce. Passou alguns dias, eu encontrei com ela. As irmãs falaram para mim, irmão Eduardo, essa mulher estava com câncer no seio. E o médico examinou ela e desapareceu. Não tinha mais nada. Fui atrás para saber se era verdade mesmo, né, irmão? Realmente, irmão, obra verídica. Eu fui atrás e o Senhor libertou essa mulher totalmente. A mulher estava com o olho regalado para mim, irmão. Eu vi muita obra
misericórdia dele. Ele achou graça. Sou falho, sou pequeno. Eu não sou Jesus. Eu sou um servo de Deus, falho, pequeno. Mas quando eu estava mais consagrado ainda, o Senhor me usou assim, para converter pessoas. Eu vi Deus convertendo pessoas, para Deus abençoar vidas. A gente falar em Deus abençoar as vidas. Eu vi muita obra, glória, por graça dele, por misericórdia dele. Então, irmão, tem coisas que o Senhor nos usa, com certeza. Mas devemos amar as pessoas, fazer o bem para as pessoas. Não ficar isolado, com o rosto feio, com a cara feia, sabe? Desunido das pessoas. Não, irmão. Coloca lá no livro de Mateus, aqui, ó. Eu já li essa passagem, eu volto a ler de novo. O Senhor sabe para quem vai chegar esse vídeo, irmão. Oh, glória em nome do Senhor. Mateus, no capítulo 25. Aqui, ó. Mateus 25. Depois o irmão vê lá, lê Mateus 25, no versículo 31 em diante, que fala que os que visitaram os doentes, os que visitaram, né? Os que fizeram bem, o que ajudaram, aquelas pessoas que fizeram bem, fizeram a visita aos enfermos. Jesus falou isso. Aqueles que deu o que comer para quem tinha fome, aquele que estava muitas vezes preso, a pessoa visitou, né? Às vezes é uma pessoa, um familiar que de repente está preso de alguma coisa, né? Numa enfermidade, qualquer coisa, irmão. E a pessoa foi lá, visitou, ajudou. E aqui está escrito, e Jesus falará: vinde benditos do meu Pai. Aqui está escrito, vamos ler aquilo. Glória ao nome do Senhor. Aqui, ó. Glória a Deus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que não fizeram nada, está escrito: e estes irão para o castigo eterno, irmão, mas o justo para a vida eterna. Você está vendo aí agora? Precisa das boas obras ou não precisa? Precisa ou não precisa, irmão? Lei 25 de Mateus. Precisamos visitar os enfermos? Precisamos. Precisamos ajudar os pobres? Precisamos. Os irmãos, irmãs, precisamos. Glória a Deus. E aqueles que não fizeram nada, irmão, muitas das vezes só ficou profetizando. Ah, mas eu faço parte da minha igreja, eu sou profeta, vou viver só profetizando. O que está escrito aqui, irmão? Muitos naquele dia virão em meu nome, Senhor, e falarão: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E não fizemos maravilhas em teu nome? O Senhor falará abertamente para eles, irmão: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, irmão. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço, irmão. Para o fogo. Sabe o que é isso, irmão? Passar a eternidade no fogo eterno. Os irmãos não acreditam nisso? Ou os irmãos acreditam que vai ter um julgamento, que vai ter um lago de fogo? Os irmãos acreditam ou não acreditam? Vai ter a vida eterna, vai ter o castigo eterno. Já parou para pensar nisso, irmão? Que depois que Deus levar nós, o nosso espírito, nossa alma, vai entrar em juízo diante de Deus, que vai ter uma salvação e uma condenação, e aqueles que estiverem condenados vão para o fogo eterno. É o que está escrito na Bíblia, irmão. Aqui, ó. E estes irão para o castigo eterno, irmão. Você sabe o que é sofrer eternamente, irmão? Aleluia. Mas aqueles que visitaram, aqueles que deram o que comer, aqueles que perdoaram, aqueles que tiveram misericórdia, estes irão para a glória de Deus, para as moradas de Deus, irmão. Aleluia. É como Paulo escreveu: meu desejo é estar com Cristo, é partir e estar com Cristo. É estar em paz com Cristo, descanso com Cristo. Não é? Quando Jesus falou para o ladrão na cruz:
não é? Na verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso? Você quer ir para o paraíso ou você quer ir para o tormento eterno? Escolhe aí qual você quer. Mas para você ir para o paraíso, você tem que obedecer a Jesus Cristo. E você tem que ter as boas obras. Entendeu? Eu li para você aqui, a fé sem as obras é morta. Amém, irmão? Agora eu vou encerrar o vídeo, irmão. Essa palavra é poderosa. Peço ao nosso Deus, Deus venha tirar alguns ensinos que não é bíblico, irmão. Não é bíblico. Não é bíblico. Tem alguns ensinos que infelizmente não é bíblico. Eu só faço se Deus mandar, se Deus não mandar eu não faço. E nisso, muitos esperam e Deus não fala. E aí o adversário vai lá e assopra. Não faça isso, não faça aquilo. E aí as pessoas se isolam, separam muitas das vezes dos amigos. Fiquei sabendo de caso assim. Separa família. Não vai lá não, porque ela está cheia de coisa ruim lá. Você tem que ser uma luz no meio das trevas. Como que você vai pegar uma lâmpada? Vou dar um exemplo. Você vai pegar uma lâmpada, você vai tirar a lâmpada e vai esconder debaixo da cama. A lâmpada vai resplandecer o quê? A lâmpada serve para brilhar, para resplandecer o ambiente. Assim é nós. Nós devemos ser luz do mundo. Ser uma luz para as pessoas. As pessoas estão chorando. A Bíblia fala o quê? Está escrito, chorai com quem chora. A pessoa está com fome, dá o que comer. Se o inimigo tiver fome, dá o que comer, é o que está escrito. O mal não se paga com mal, se paga com bem. Jesus, quando curava no sábado, ele falava, eu quero misericórdia. É nisto fazer o bem no dia de sábado. Só isso. Sabe, a obra de Deus, quando fala obra de Deus, irmão, não é uma denominação. Igual eu vi, tem uma igreja que eu vi aí, as pessoas tudo com instrumentinho, com terninho bonitinho, cabelo bem arrumadinho. Irmão, se essas pessoas não obedecerem isso aqui, ó, Kalamassurimi varalamanai xalamanai, Jesus. Como que vai herdar o reino do céu, irmão? Se o Pai deixou isso aqui para a gente obedecer, para a gente andar na luz da palavra. Por isso que tem os mandamentos, as instruções da Torá, os mandamentos do Pai, de Jesus Cristo, para a gente obedecer. Por isso que ele falou, eu sou o caminho. Quem entrar por essa porta, né, salvar-se-á, e encontrará pastagem, né, e salvar-se-á. Não está escrito isso? Glória. Que porta que é? A igreja que eu vou? Não, irmão. A porta é Jesus Cristo. Olha a porta aqui, ó. Aqui que é a porta. Se você entrar, porfiar e por entrar por esta porta, irmão, Jesus Cristo. Porque muitos, né, não entrarão por ela, irmão. Ficarão de fora. Entrar pela porta estreita, ó. Sabe o que é porta larga? A porta larga é aquela porta que a pessoa pode fazer o que quiser, que vem na mente. Não é? Aleluia. Paulo, ele vem dizer o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não é tudo que convém, irmão. Mas tem coisas, irmão, que nós não devemos também ser fanático, irmão. Doente religioso. Não, irmão. A gente está aqui na terra para viver. Não é para viver fechado, com cara feia, fechado. A gente tem que ser uma luz. Quando Jesus estava aqui, ele não ficava dentro de casa preso. Não. Ele estava lá no meio dos pecadores, ensinando eles, contando parábolas, dando o que comer para eles. É assim que Jesus quer. Ele quer que a gente seja como ele. A gente tem que imitar Jesus. Entendeu? Dá o que comer para quem não tem. Não é? Como a pessoa está trabalhando, todo mês ela tem o salário dela, e quando ela vê uma pessoa desempregado, não tem coragem de ajudar em nada, irmão. Que amor que é esse? Que fé que é essa? Calma, isso não é fé. Desculpa falar, mas eu estaria fazendo de um hipócrita, eu seria um hipócrita. Porque Deus dá para mim as bênçãos espirituais, materiais, para quê? Para servir as pessoas, irmão.
Ou é só para mim? É tudo meu? Não, irmão. Eu acabei de ler aqui, irmão. Lança teu pão sobre as águas, reparte. Jesus não repartiu os pães. Na ceia, ele não repartiu o pão. O que você está fazendo? Glória. Seria uma hipocrisia da minha parte. Eu estou trabalhando, ganhando meu dinheiro, e eu vejo um irmão que foi batizado, mesmo batismo que eu. Meu irmão em Cristo. É do mesmo corpo em Cristo. Que Paulo vem dizer o quê? Que nós somos um corpo só em Cristo. Como que eu vou deixar? Glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar uma parte do meu corpo, irmão. Aleluia, Senhor. Com alguma deficiência, ou com deixar de cuidar. Nós somos um corpo só em Cristo, irmão. E a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. É o que está escrito na palavra do Senhor. Está aqui, irmão. Eu mostro para os irmãos aqui, ó. Coríntios, no capítulo 11, ó. A palavra do Senhor é linda, irmão. 1 Coríntios, no capítulo 11. Aqui, ó. Quero, do versículo 3, ó. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, Cristo é a nossa cabeça. Porque a igreja é um corpo só. Paulo escreveu isso. A igreja é um corpo, é como se fosse um corpo. Como que eu vou deixar de cuidar do meu corpo? O teu irmão faz parte do teu corpo. Por quê? Porque ele batizou no mesmo batismo que você batizou. Quando fala batizar, irmão, não é igreja. É batizar em Cristo, irmão. Não é? A Bíblia vem falar assim que nós fomos sepultados juntamente com Ele, não é? Com Ele, em Cristo. Somos sepultados em Cristo. Entendeu? Que morre a velha natureza e nasce a nova natureza de Cristo em nós. Glória. E tem gente que pensa assim, infelizmente. Estou aqui para falar mal. Mas, infelizmente, tem os pensamentos errados. Ah, mas eu sou nervoso, eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar. Deus me ama do meu jeito. Está errado, irmão. Natureza humana. Nós temos que ter a natureza de Deus em nós. Natureza divina. O amor, paz, sabe? União. O que Jesus fez por nós? O que Ele fez para os discípulos? Deu o que comer, visitou as pessoas, andava sempre junto com as pessoas. Os apóstolos continuaram fazendo a mesma obra. E nós, o que a gente está fazendo? Glória a Deus, Pai. Então, irmão, que essas palavras venham entrar no seu interior, na sua alma, sabe? Que Jesus venha iluminar o teu pensamento, que Deus venha abençoar a tua vida. Vou agora encerrar, irmão. A palavra de Deus é uma fonte, irmão. Se deixar, a gente vai embora falando. A palavra do Senhor é uma fonte. Então, irmão, que você guarde essa palavra no seu coração. A fé sem as obras é morta. Ai. Só mais um pouquinho, fala só mais um pouquinho aqui que vem em frente, irmão. Aqui dentro, irmão, a nossa alma, aqui dentro, ó, temos que ser como criança, irmão. Jesus falou assim, que se a gente não se fazer como menino, humilde como menino, a gente não verá o reino de Deus. O que é ser humilde, irmão? Não é? Ser puro, irmão. Sabe? Ser humilde, ser pequenininho, muitas das vezes ser como criança. Criança, muitas das vezes, irmão, não guarda mágoa. Às vezes o pai fala um pouquinho mais forte que uma criança, mas no outro dia a criança está brincando com o pai de novo. Por quê? Porque criança não guarda mágoa, irmão. Criança não fica ali, ó, colocando as coisas na cabeça, não, irmão. Então, a gente temos que ter o coração puro. Não é isso que está escrito na palavra? Seja limpo de mão e puro de coração. Temos que ser como... Se a gente quer ver o reino do céu, a gente tem que ser igual uma criança, irmão. A gente temos que ser puro. Ter pureza em nós. Não ficar pensando maus pensamentos com a pessoa. Se a pessoa está passando um processo, não é que Deus está fazendo isso com ela. É porque
O nosso corpo, irmão, está sujeito, irmão. Cada um de nós tem uma natureza. O corpo humano, ele está sujeito às enfermidades. A pessoa fica gripada, fica com febre, adoece e às vezes morre. É normal isso. Mas não é porque a pessoa enfraqueceu ou que Deus está colocando a mão nela. Não, irmão. Santo teu Senhor, não pode pensar assim também, irmão. O Senhor é igual eu vi falando mesmo. Um dia uma pessoa falou, Deus tem tanta coisa para se preocupar aí no mundo, irmão. Não é? As pessoas estão guerreando aí fora. É triste, irmão. Está tendo guerra. Tanta enfermidade no planeta, irmão. E a gente temos que ter bom pensamento, irmão. Sabe? Não pensar maus pensamentos, ter um coração puro. Ser como uma criança, irmão. Para a gente ver o reino de Deus, o reino do céu. Tá bom, irmão? Que Deus venha abençoar, irmão. Que Deus venha fazer você como Cristo. Amém? Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja dentro do seu coração. Deus seja sempre louvado. Amém.